Falando com Deus. Esse é um significado, é uma tradução mais simples, irmãos, do que é oração, né? A oração que deveria ser uma prática comum no meio cristão, já que nós, cristãos, declaramos enfaticamente que Deus é o Deus onipotente, que tem todo o poder, onipresente, está em todo lugar, onisciente, tem todo o conhecimento. Essa prática deveria ser uma prática comum, cotidiana e periódica sobre as nossas vidas, né, irmãos? Mas quando nós conversamos com os nossos irmãos e trocamos as experiências e sinceramente falamos um com o outro, e essa é a importância de estarmos em comunhão, irmãos, nós vamos percebendo que a oração ela é um alvo de muita dúvida, de muita incerteza. Por exemplo, qual o jeito correto de se orar, irmãos? Você saberia me dizer que jeito correto? Existe um meio? Existe um tempo correto de se orar? Será que existe a oração que Deus ouve e a oração que Deus não ouve? Como faço para entrar diante da presença de Deus em oração? Irmãos, como eu e você podemos ter certeza que de fato Deus ouve a minha oração, ou ouviu a sua oração? Como você me responderia se eu te perguntasse? Como você poderia me mostrar na prática que Deus de fato ouve a sua oração? Essas são dúvidas sinceras de todo cristão, irmãos. E esse é um dos propósitos nesse mês de nós estarmos conversando com a igreja através dos cultos de domingo presenciais, os pequenos grupos durante a semana, a escola bíblica dominical. E por isso eu queria incentivar você, meus irmãos, juntos estarmos em comunhão para aprendermos sobre o que as Escrituras nos ensinam sobre o jeito de orar, a maneira de orar, como posso ter certeza que de fato Deus ouve a minha oração, ou melhor, o que devo pedir a Deus em oração. Será que existe algo que eu não deva pedir? Será que existe algum tipo de oração que move Deus, que de fato Deus se constrange, fica todo compungido ao ponto de te responder? Essas são dúvidas, irmãos, e nós precisamos cada vez mais olhar para as Escrituras a fim de que não sejamos seduzidos pelos falsos ensinos. Uma coisa é certa, irmãos, a oração ela não é uma lâmpada mágica que você esfrega e o gênio aparece para conceder todos os seus desejos. Mas na oração nós vamos aprendendo a ter mais intimidade, mais comunhão, mais certeza de que o Deus Todo-Poderoso, também se inclina para ouvir a oração do seu povo e da sua igreja. Ele responde às orações. E eu gostaria de finalizar, irmãos, deixando uma mensagem que está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, um texto que me chamou muito a atenção. O autor de Hebreus vai escrever essa carta aos irmãos, certamente os irmãos também com muita dúvida, com muita incerteza, porque quando fazemos uma análise para nós mesmos, será que Deus ouve o pecador? Puxa, nós pecamos. Será que Deus não tem assuntos mais importantes para parar para me ouvir? Em algum momento, irmão, eu já ouvi uma pessoa me dizendo sobre isso. Puxa, Deus, ele tem assuntos mais sérios, ele não vai ouvir a minha oração. E aí o autor de Hebreus, irmãos, vai nos trazer uma das certezas, vai falar de Jesus, usar Jesus como a figura do sacerdote. Se você não sabe, não ouviu ainda sobre o que é um sacerdote, qual é a figura do sacerdote no Antigo Testamento, eu quero incentivar mais uma vez a participar dos pequenos grupos, da escola bíblica dominical, os nossos cultos, nós vamos aprender um pouco sobre isso. E o autor de Hebreus, ele vai dizer que Jesus, o sumo sacerdote, que é aquele que faz a intercessão, intermedia entre o homem e Deus, agora, através do sacrifício de Cristo, nos possibilitou entrarmos com ousadia e confiança. E é isso que diz lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, irmãos. Diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça. Olha, irmãos, o trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sim, irmãos, o Senhor te ouve. Sim, irmãos, o Senhor nos ouve e nós precisamos colocar isso em prática. O autor, ele incentiva os irmãos a se aproximar no trono da graça de Deus com confiança. Pelos seus méritos? Através dos seus esforços? Não. Porque Cristo agora abriu um novo caminho. E através desse novo caminho, essa porta que se abriu, eu e você podemos colocar diante de Deus, apresentar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Porque no trono da graça nós encontramos resposta. Irmãos, persevere em oração. Fale com o Senhor, fale com o seu Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia de paz e graça.